Glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Louvamos ao nome do Senhor por mais uma noite que estamos na casa do Senhor, na presença desse Deus maravilhoso. Sabemos que Ele é o Senhor das nossas vidas. E é Ele quem nos guarda, é Ele quem nos abençoa, que nos dá força, nos renova todos os dias, toda manhã. Vamos orar ao Senhor, pedir que Deus esteja falando conosco nesta noite. Deus Santo, Deus Eterno, queremos agora te pedir, ó Deus, que a Tua palavra venha sobre nós, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, a Tua unção, esteja sobre nossas vidas, Senhor, nesta noite. Que a Tua glória e o Teu poder, Senhor, seja manifesto. E que venha sobre nós o Teu entendimento, Senhor. Queremos dedicar esses momentos que aqui passamos na Tua presença. E que o Teu Espírito Santo esteja falando com a Tua igreja, ó Pai. Em nome de Jesus, declaramos que todo o mal está vencido. Toda a obra do inferno está vencida. Na mente, nos pensamentos, no coração, nas emoções. E que agora, Senhor, nós possamos estar somente voltados para a Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos, na presença do Senhor. Louvamos ao Senhor, porque Deus tem nos dado vitória, irmãos. Eu quero ler com vocês a Bíblia Sagrada no livro de Lucas, capítulo 17, versículo 11 ao 19. Há 2 semanas atrás eu preguei aqui sobre esse mesmo texto, eu li esse mesmo texto. Não sei se os irmãos lembram, eu preguei sobre um dos grandes erros da humanidade, chamado o pecado da ingratidão. E eu li esse mesmo texto. E preguei sobre o pecado, sobre a ingratidão, mas hoje nós vamos falar o mesmo texto, mas nós vamos pregar sobre outra palavra. Eu quero ler primeiro, depois nós vamos detalhar sobre isso. Então, Lucas 17, do 11 ao 19. A Bíblia diz assim: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. Este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? A mensagem que nós falamos na semana retrasada foi sobre a ingratidão, né? 10 leprosos foram curados, somente um voltou a agradecer a Deus. E esse alcançou, além da cura do corpo, como lemos no último versículo 19, ainda diz assim: vai, a tua fé te salvou. Então, além da cura do corpo, ele alcançou a salvação. Os outros 9 ficaram felizes, alegres, contentes, satisfeitos, mas não lembraram de agradecer ao Senhor por aquilo que eles tinham alcançado, por aquilo que eles haviam recebido. E eu falei que a ingratidão é algo que acontece muito entre homens, pessoas, e entre pessoas e Deus. Muitas vezes esquecemos de ser grato por aqueles que nos ajudam, por aqueles que nos amparam. E muitas vezes esquecemos de ser gratos a Deus por tudo aquilo que Ele tem nos dado. Mas hoje eu não quero falar sobre a ingratidão, já falei esses dias. Eu quero falar hoje sobre a fé. No mesmo texto, nós podemos tirar várias mensagens, se assim o Espírito Santo nos revelar e nos dar. Então hoje nós vamos falar sobre fé. Nós lemos o mesmo texto, Jesus descendo para Jerusalém, passava pelo meio da Samaria e Galileia, e ali havia uma aldeia de leprosos. Os leprosos, na época, eles viviam em lugares separados, distantes da população, eles não conseguiam, não podiam, eram proibidos por leis de viverem diante de uma sociedade no meio da família. Então, eles se isolavam em lugares e ali viviam só eles, só os leprosos, porque entendia que a lepra, além de ser contagiosa, ela passava
A lei da época entendia que os leprosos eram um castigo pelo pecado, que normalmente aquele que era leproso, ele tinha feito algo que desagradava a Deus, e por isso a lepra vinha sobre ele. Era assim que eles entendiam na época. Então os leprosos eram afastados, viviam longe das pessoas, viviam longe da sociedade, longe da família. E nós falamos sobre isso na outra mensagem, da cura maravilhosa que eles receberam. Mas nós falando sobre fé, irmãos, a Bíblia relata sobre muitos milagres, como esse aqui que Jesus operou, curando 10 leprosos numa vez só. A Bíblia fala de muitos e muitos milagres. No livro de João, no final do livro de João, está relatado que se todos os milagres que Jesus operou estivessem escritos, na época não haveria livros suficientes para relatar todos os milagres que Jesus operou. O que nós lemos na Bíblia, tudo aquilo que conhecemos, o que Jesus fez, são apenas uma pequena parte de tudo que Deus fez através de Jesus Cristo. Então, João relata que na época nem todos os livros existentes seriam capazes de descrever tudo aquilo que Jesus Cristo fez, todos os milagres que Jesus Cristo operou na terra. Jesus curou pela imposição de mãos, irmãos. Se você for ler nos evangelhos, você vai encontrar muito isso. Curou pela palavra, Jesus curou pelo uso do barro. Lá no cego, ele colocou o barro nos olhos do cego. Precisava, irmãos? Não sei se precisava, creio que não, mas Jesus quis fazer assim. Jesus curou à distância. Jesus curou pelo poder que saiu das suas vestes. Nós vemos o relato daquela senhora com fluxo de sangue. Ela nem falou com Jesus, Jesus nem viu ela. Ela apenas tocou nas vestes de Jesus e saiu poder. E ela foi curada instantaneamente, ela foi curada naquele momento, pelo simples toque dela nas vestes de Jesus. Jesus curou usando o seu poder, Jesus curou usando o seu amor, Jesus curou através da sua misericórdia. Nós temos muito relato de muitas formas de como Jesus operava milagres, de como Jesus operava maravilhas, de quantas pessoas alcançaram a cura. Só nesse texto que nós lemos foram 10 pessoas em uma só vez, em um só momento. Foram 10 leprosos. Em quase todas, irmãos, os relatos que você lê na Bíblia Sagrada sobre os milagres que Jesus operou está relacionado às duas coisas: ao clamor e à fé. Nós lemos ali que Jesus ia passando, Jesus não ia chegar nessa aldeia. Nem era permitido, os leprosos tinham que ficar aproximadamente 100 metros das pessoas. Não era permitido que chegasse mais perto. Jesus ia passando e, de repente, eles começaram a gritar, clamar. Gritar, irmão, sabe o que é gritar? É gritar. Em alta voz clamar, compadece de nós, tem misericórdia de nós. E Jesus operou ali um milagre sobre 10 pessoas. Então, quase todos os relatos de cura, de milagres, está relatado o desejo da pessoa ser curada, na grande maioria deles. O desejo que as pessoas manifestavam em ser curados. Se você ler a história do cego, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e tantos outros que houve, as pessoas vinham até o Senhor. Tem a história daquele homem doente que foi lançado, largado pelo teto, até onde Jesus estava. Pessoas ali se propunham, tinham o desejo da cura, sabiam que o milagre estava na pessoa de Jesus Cristo, sabiam que o poder estava na pessoa de Jesus Cristo. Então, onde Jesus passava, onde Jesus estava, multidões se aglomeravam e vinham buscar, clamar, pedir para que o milagre chegasse até as suas vidas. Então, na grande maioria dos milagres relatados na Bíblia Sagrada através de Jesus Cristo, tinha o clamor, tinha o desejo, tinha o grito, tinha a vontade e tinha o quê? A fé. Tinha a fé, irmãos. Para que o milagre aconteça, precisamos ter fé. Precisamos crer, precisamos entender que em Jesus é a resposta. A palavra de Deus nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus.
Você entende isso, meu irmão? Sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia nos diz também que o justo vive pela fé. O justo vive pela fé. Por quê, meu irmão? Porque muitas vezes nós olhamos para as circunstâncias deste mundo. E o nosso entendimento, a nossa sabedoria, ele olha e diz, não há mais o que fazer. Olhamos para as lutas, dificuldades, e achamos que tudo está acabado, que está difícil. Mas nós vivemos pela fé. Nós oramos pelos enfermos, com câncer, com AIDS, com lepra, com tantas outras coisas, e cremos, por quê? Porque nós vivemos pela fé. O justo vive pela fé. Em Hebreus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se esperam. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se esperam. Irmão, se eu disser que aqui tem um copo cheio de água, bem geladinha, gostosa, vocês vão acreditar? Vocês vão ter fé no que eu estou falando? Vão ou não? Aqui não precisa ter fé, irmão, porque você está vendo. Um copo de vidro, não é um copo de água, tá, mas é um copo de vidro cheio d'água. Vocês estão vendo? Não precisa ter fé. Mas a fé, você crê naquilo que você não vê. Mas você sabe que existe. Você sabe que tem. Porque grandes coisas Jesus operou através da fé. Grandes coisas os apóstolos operaram através da fé. Grandes coisas, pastores, pastoras, operaram através da fé em Jesus Cristo. É esta fé que nós temos em Jesus Cristo. É esta fé que você tem em Jesus Cristo, que faz o milagre acontecer. Então, Hebreus diz que a fé é o firme fundamento. O que é fundamento, irmãos? Isso aqui é um fundamento, é uma fundação, está lá na terra sólida. É o firme fundamento, não se abala. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam. Pela graça sois salvos através da fé. Uma palavra nos diz isso. Vai, a tua fé te curou. Vai, a tua fé te salvou. Só no Novo Testamento, irmãos, são mais de 50 versículos falando sobre fé, nesse sentido de fé. Citando a fé como uma regra básica, como uma regra fundamental para que possamos alcançar. Então nós temos o clamor, o desejo, o anseio pelo milagre. Nós temos a fé, que é a que nos faz colocarmos de pé todos os dias e crermos que a vitória é nossa. E tem um outro ponto, uma outra palavra muito importante, que vocês já vão entender, que é chamado obediência. É pela obediência a Jesus Cristo que nós andamos nos seus caminhos, fugimos do pecado. E muitas vezes fazemos coisas que não entendemos, mas o Senhor mandou fazer, e nós fazemos. Pela obediência. Irmãos, aqueles 10 leprosos deram um exemplo de fé, quando Jesus estava passando ali. Eles não conheciam Jesus pessoalmente, eles apenas sabiam da história, da fama de Jesus, que já havia percorrido todo Jerusalém, e Galiléia, e região toda, e todo Israel. Eles demonstraram uma fé gritando e clamando, Senhor, compadece-te de nós, tem misericórdia de nós. Eles criam que o Senhor Jesus era a solução para a vida deles. Eles acreditavam que ali estava passando o homem que poderia resolver o problema das suas vidas. Eles creram nisso e clamaram. Na pregação passada eu falei que eu não sei quantos leprosos estavam naquela aldeia, realmente não sabemos, a Bíblia não relata. Mas com certeza haviam muito mais de 10 ali. Mas quais foram que alcançaram a bênção? Os que clamaram, os que tiveram fé e os que obedeceram. Os outros, irmãos, provavelmente morreram de lepra lá naquela aldeia.
porque não clamaram, não tiveram fé e não obedeceram. Então, a vitória é para aqueles que clamam, que querem, que desejam, que buscam, que clamam ao Senhor e que têm fé. Irmãos, aqueles 10 ali foram alcançados pela misericórdia de Deus. Independente do que fizeram depois, que nós já falamos sobre a ingratidão daqueles 9, que esqueceram de agradecer. Mas eles demonstraram ali uma atitude de fé muito grande, no nome de Jesus Cristo, no poder que vinha de Jesus Cristo. Mas essa fé, ela é demonstrada nesse texto que lemos de uma forma muito simples, e que muitas vezes passa desapercebido por nós. Nós lemos o texto, vemos eles clamando, mas não entendemos direito até onde foi a fé e a obediência deles. Irmãos, no versículo 14, a palavra de Deus diz assim: ao vê-los, disse-lhe Jesus, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Até aí tudo bem, irmãos. Jesus olha para eles e disse, ide. É uma palavra de ordem, de obediência. Vão lá e se mostrem aos sacerdotes. Aconteceu que indo, eles foram curados. Vocês entenderam, irmãos, que eles não foram curados na hora? Você consegue entender essa palavra? Clamaram ao Senhor e Jesus disse, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E a Bíblia diz que indo eles foram curados. Eles poderiam dizer, mas Senhor, como nós vamos lá nos mostrar aos sacerdotes se nós ainda estamos com a lepra? Se nós ainda estamos leprosos? Nós vamos lá, eles vão dizer o quê? Não sarou. Mas eles tiveram uma palavra de obediência. Fé e obediência. Se eles clamaram com fé e Jesus disse, vão que vocês vão ser curados, eles não pensaram duas vezes, eles começaram a andar. E a Bíblia diz que indo eles foram curados. Eu não sei se aquele que voltou a agradecer a Deus, se ele chegou até o sacerdote ou não. A Bíblia não fala, talvez nem chegou lá. Antes disso, quando ele viu a cura acontecendo na vida dele, ele resolveu voltar já e agradecer. Os outros talvez foram até os sacerdotes, e depois foram para suas casas, suas famílias. Eu não sei se esse chegou a ir lá. Mas a Bíblia diz que enquanto eles caminhavam, a cura aconteceu. O milagre aconteceu. Isso chama-se fé e obediência. O ato da obediência, irmãos, muitas vezes é o que nos traz a cura, que nos traz a salvação, nos traz a libertação. Tem um texto muito conhecido, irmãos, que fala sobre obediência também. Todos conhecem o texto, talvez nunca leram na Bíblia, mas de alguma forma já ouviram falar do primeiro milagre que Jesus Cristo operou. Qual foi? Transformou o quê? A água em vinho. Todo mundo acha isso maravilhoso, tremendo, as pessoas fazem até piada sobre isso, sátira, fazem tudo, então de alguma forma alguém já ouviu falar disso. Mas a Bíblia relata que Jesus estava num casamento e ali terminou o vinho, e o vinho na época representava alegria, uma festa sem o vinho não era uma festa. Aí chegam lá, falam e Jesus, resumindo a história para não tomar muito tempo, Jesus diz, peguem lá os taros, que eram feitos de pedras na época, e encham de água. Irmãos, tem coisa, falando humanamente nós, mais fora da casinha, eles podiam dizer, mas nós estamos precisando de vinho, o senhor manda botar água. Os garçons podiam dizer, mas esse cara aí está maluco. Eles chamam de mestre, mas ele está maluco. Acabou o vinho, água nós temos. Para que ele manda botar água? Eu acho que eles não tiveram coragem de falar, pelo menos a Bíblia não diz, mas que pensaram. O que nós vamos fazer? Mandaram obedecer. Fazer o que ele mandou, então nós vamos fazer. Encher de água, irmãos. E o que a água se transformou? Em vinho. Por quê? A obediência. A obediência. Nós temos tantos outros relatos. A própria saída do povo do Egito, irmãos, tinha um caminho bem mais perto, bem mais fácil. Mas Jesus mandou eles ir para o mar
Vão lá onde está o mar. Moisés vai dizer, mas nós vamos dar de cara no mar, nós vamos fazer o que lá? Como que nós vamos atravessar aquele mar? Nós temos que ir por aqui, desviar ele, sair pelo outro lado. Não, vocês vão pelo mar. Irmãos, quando nós aprendemos a obedecer, mesmo que às vezes a gente pense, mas não está fechando o negócio, não está encaixando, não é assim. Se Deus mandou fazer, faça, meu irmão. Faça, porque daí o problema não é mais teu, é Deus. Deus já me mandou orar de algumas formas por algumas pessoas que eu pensava, Senhor, mas assim, é o Senhor que está mandando, eu vou fazer. Irmãos, eu nunca fui de orar por animal, por exemplo, acho que é uma coisa assim meio fora do sentido. Mas um dia eu cheguei em casa, minha cachorrinha, do Nicolas, lá, pequenininha, estava com parecia uma mordida de bicho no pescoço, assim, sangrando muito, uma marca. E eu olhei e falei, mas o que deu? Pensei, amanhã eu vou levar no veterinário. E entrei para dentro de casa, botei ela na casinha, e o Espírito Santo me disse, vai lá e unge ela. E eu falei, mas eu vou ungir uma cachorra? Eu falei, Senhor, ungir um bichinho, tem os veterinários. E fiquei, e aquilo ficou na minha mente, ficou. E antes de deitar, eu falei, Senhor, eu vou lá fazer. Se é teu, amém. Se é meu, me perdoe. Mas vou lá fazer. Peguei o óleo, fui lá ungir o pescoço dela, onde estava mordido. Orei e fui dormir. No outro dia de manhã eu levantei, mas estava sequinho, não tinha nada. Só a marquinha. Mais nada. Então, às vezes, Deus nos manda fazer coisas, irmãos, que às vezes nós não entendemos. Agora, se Deus mandou fazer, vai fazer. Se Deus não mandou, não faça. Não diga que foi Deus quando não foi. O resultado vai vir lá na frente. Então, aqui, irmãos, é uma demonstração de fé, de você crer, de obedecer. Precisamos entender, irmãos, que a fé é demonstrada também através da obediência. Eles não duvidaram, não questionaram, simplesmente obedeceram. E foram o quê? Abençoados. Foram curados. Foram restaurados. E assim é você e eu, irmãos, nós precisamos entender que nem toda vitória, nem toda bênção, nem toda cura é instantânea, nem tudo ocorre no momento da oração. A libertação, principalmente, de uma pessoa, quando ela é presa no pecado, nos vícios, nas amarguras deste mundo, a libertação é de glória em glória, a libertação ela vai acontecendo, a pessoa vai sendo transformada. Talvez pastores já oraram por você, pastoras já oraram por você sobre bênçãos, talvez você já venha orando há muito tempo pela conquista, para alcançar algo, uma cura, uma bênção, uma transformação. Mas precisa entender através deste exemplo, vai, caminha, anda, obedece, que a bênção vai chegar. Como já vimos muitas bênçãos serem instantâneas, pessoas serem curadas no momento da oração, como acontecia com Jesus também. Falamos da mulher com fluxo de sangue, encosta nas vestes de Jesus, e o fluxo, a hemorragia, cessa imediatamente. Então há muitas formas, irmãos, mas muitas vezes Deus quer provar nossa fé até onde vai. Deus quer testar até onde realmente nós cremos, até onde realmente nós somos fiéis a Ele e obedientes a Ele. Quando a cura não acontece no momento da oração, você precisa continuar crendo, você precisa continuar confiando, você continua precisar acreditando que Deus é Deus. E precisamos entender algo, irmãos, que é muito difícil de entendermos, de compreendermos. Que por mais que nós queremos algo, por mais que nós buscamos algo, por mais que nós desejamos algo, se Deus nos der, Ele é Deus.
E se Deus não nos der, Ele continua sendo Deus. Isso muitas vezes é difícil para as pessoas entenderem. Que não somos nós que estamos no comando, mas é Ele. Ele está no comando. Precisamos entender, irmãos, que aqui nesta terra, como esses 10 leprosos e todos os outros morreram, passaram, estão esquecidos do mundo, apenas vivendo na história da palavra de Deus. Nós também estamos neste mundo passando. Como diz o pastor Cláudio Duarte, daqui um pouco vamos chamar a tua senha. Quem que é o número 15 aí? Pode ser que amanhã seja o número 15 aí, ó. Não sabemos, irmãos. Nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui por um tempo. Temos que nos preocupar sim com as coisas terrenas, temos. Vivemos aqui, dependemos daqui, vivemos no mundo capitalista. Vivemos num mundo onde tudo gira em torno do dinheiro, em torno de posses, e nós não estamos fora desse contexto, não podemos viver fora desse contexto. Mas o nosso coração, irmãos, não pode estar aqui nesta terra. O nosso apego não pode estar aqui nas coisas terrenas, irmãos. Isso não significa que você não possa ter dinheiro, não significa que você não possa ter posses, não significa que você não possa ser rico. Não, irmãos, não é isso. Mas o nosso coração não pode estar aqui, irmãos, porque isto aqui é passageiro. Então, se alguma coisa na tua vida Deus não conceder algum desejo que você tenha, entenda que a tua maior vitória será entrar na glória. A tua maior vitória é um dia estar ao lado de Jesus. A tua maior vitória é um dia ver o teu nome escrito no livro da vida. É por isso que nós estamos aqui, irmãos, é por isso que Deus tem levantado homens e mulheres para pregar o Evangelho, para que você e tantos outros possam conhecer esse mesmo Jesus que curou esses 10 leprosos. E que Ele pode te curar imediatamente, ou Ele pode fazer você ter uma caminhada com Ele para que a cura venha, para que a vitória venha. Mas que independente disso, você se lembre de agradecer a Ele, para que você possa também alcançar a salvação. Para que a salvação possa chegar até a tua casa, a salvação possa chegar até a tua vida. Para que quando o Senhor te chamar, para quando o teu dia chegar, você possa se encontrar com Ele. Aqui nesta terra, irmãos, nós não sabemos quanto tempo vamos viver. Não sabemos quanto tempo ainda estaremos aqui. Mas temos que confiar que a vitória é nossa. Que enquanto vivermos aqui, o Senhor nos guardará, o Senhor nos abençoará, Ele nos sustentará, Ele nos manterá de pé. Ele nos manterá firmes. Mas precisamos entender que há algo maior do que isso. Algo maior do que isso. Eu vou te dizer com toda franqueza no meu coração. Se Deus nos der hoje o que comermos, o que vestirmos, onde morarmos, não passarmos necessidade, nós temos que louvar a Deus todos os dias e engrandecer Ele de uma forma tremenda. Mas se um dia nos faltar comida, a bebida, onde morar, e passarmos por necessidade, nós temos que agradecer a Ele todos os dias, porque ainda temos o direito da salvação das nossas almas, porque ainda teremos o direito de um dia entrarmos nos céus. Ainda que a figueira não floresça. Muitas vezes é cantado isso, irmãos. Eu te louvarei, Senhor. Mas quando vem a luta, quando vem a dificuldade, como é difícil de fazer isso. Como é difícil. Sabe por quê, irmãos? Muitas vezes não clamamos. Muitas vezes não temos fé, muitas vezes não obedecemos. A nossa fé, muitas vezes, ela é limitada ao tempo e ao espaço. A nossa fé é limitada àquilo que estamos vendo e vivendo.
Um dos pontos que mais dá separação de casais, irmãos, é falta de dinheiro. É um dos grandes pontos. Um dos grandes pontos que faz pessoas desistirem de Deus é a falta de dinheiro. Mas eu sirvo a Deus, eu não posso passar necessidade. Quem te disse isso? Aonde você leu isso? Não é bíblico isso, irmãos. A Bíblia fala sobre vitórias, bênçãos financeiras, prosperidade. Temos relato de muitos homens abençoadíssimos dentro da palavra de Deus, que foram riquíssimos porque Deus abençoou. Temos relato de muitas pessoas aqui que são assim. Mas a Bíblia diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo e vós também vencereis. Se você não vencer nessa terra, você vai vencer o dia que você partir daqui, para se encontrar com Jesus. Creio na bênção financeira, creio, irmão, eu sou prova disso. Eu sou prova que Deus abençoa financeiramente. Sou rico? Não, graças a Deus. Sou pobre? Não, graças a Deus. Não me falta nada, graças a Deus. Mas há 28 anos atrás, quando eu casei, irmãos, eu comia só músculo, porque era o mais barato que tinha. Mortadela, eu comprava uma tal de imitação de mortadela. E se nós formos conversar aqui, tem muitos que já viveram situações difíceis. Muitos e muitos. A senhora só olhava, pastor, nem comprava. Irmãos, nós temos visto Deus prosperar e abençoar muitas pessoas. Nós cremos na prosperidade financeira, ela é bíblica. Ela é bíblica. Sede fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei. Mesmo na época mais difícil da minha vida, irmãos. Já relatei uma vez aqui a história. Quando fali, tinha uma empresa, fali, fiquei com uma dívida enorme. Mesmo nessa época, em que às vezes eu não tinha dinheiro nem para pagar os cobradores que vinham, eu nunca deixei de dizimar. O dízimo era separado, sempre. O fornecedor, o cobrador, se desse eu pagava, mas o dízimo eu devolvia a Deus. Deus me levantou, me restaurou e me deu muito mais do que eu tinha. Fidelidade, irmãos. Está curado já? Não, mas vai andando, vai sendo fiel ao Senhor. Vai confiando nele, que o milagre vai acontecer. As coisas estão difíceis na vida financeira, meu irmão. Primeira coisa que as pessoas fazem, não vou poder devolver o dízimo. Muito ainda dizem, né? Não vou poder pagar o dízimo. Não vou conseguir devolver esse mês. Então, a primeira coisa que corta é o quê? É aquilo que nos livra do devorador, do cortador, do migrador. É a primeira coisa que corta. Vai andando, meu irmão. Vai andando que o milagre vai acontecer. A luta vem, a primeira coisa, não vou mais na igreja. Porque eu estou indo e quanto mais eu oro, mais a assombração aparece. Não vou mais na igreja. Vai andando, meu irmão. Creia que o milagre vai acontecer. Vai caminhando. Não desista, não pare. As coisas estão difíceis, meu irmão. Vai andando, creia. Você já leu na Bíblia alguma promessa para você? Alguém já foi usado por Deus para entregar uma palavra de vitória na tua vida? Tipo, você vai vencer, confie, Deus vai te dar. Olha, Deus mandou te dizer que você vai ser um vencedor, que Ele vai te abençoar. Quem já recebeu palavras assim? Levanta a mão rapidinho. Muitos e muitos. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Já aconteceu? Tudo? Mas tu não está parado, né? A cura ainda não aconteceu, mas você está caminhando. Você está andando. Você está indo. Confie no Senhor. Confie na palavra do Senhor.
Se Ele disse para você, vai lá e se mostra para o sacerdote, vai. Vai, que o milagre vai acontecer. A cura vai acontecer, a transformação vai acontecer, a bênção vai chegar. Agora, se nós olharmos para a estrada e dissermos, Senhor, mas essa estrada está difícil, está cheia de pedregulho, cheia de buraco, nem asfalto tem, o caminho é apertado, é estreito, a porta é estreita, está difícil. Mas quando Ele te deu a palavra, Ele disse, você vai ser um vencedor e vai ser fácil? Alguém ouviu essa palavra? Dizendo assim, vai lá que vai ser fácil? Alguém ouviu? Não. Mas disse, a vitória é tua. Confie, caminhe, ande. Mesmo na dificuldade, meu irmão, não desista do Senhor. Não desista da tua bênção. Não desista daquilo que Deus tem para você. A maioria das bênçãos, elas vão acontecendo gradativamente, conforme clamamos, cremos e obedecemos. Se essas coisas não acontecerem na nossa vida, irmãos, é muito difícil que isso possa acontecer. Irmãos, hoje aqui nós não temos Jesus para estar falando isso, mas nós temos a palavra dele. Nós temos a Bíblia Sagrada. E eu te digo em nome de Jesus, se você clamar, se você ter fé, e se você caminhar, a vitória vai chegar. A vitória vai chegar. Aqui na terra, aquilo que Deus determinar, mas principalmente a vitória da salvação da tua alma. Creia, não desanime. As lutas vêm, o inimigo é astuto, armas ciladas para nos desanimarem. Mas creia que o Senhor é contigo. Creia que o Senhor é contigo. E caminhe, erga a cabeça e siga em frente, que o Senhor te dará a vitória. Amém? Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Você pode aplaudir esse Deus maravilhoso? Glória a Deus.